Paparararara. Be happy. Oi! Oi, 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 cara de boi. Cadê o tudo? Ai, meu Deus. Ixi, nossa senhora, já começa tudo atrapalhada, né? Hoje eu vou fazer um desafio aqui na internet que vai ser... É aquele negócio de você fazer só um olho e botar aquele filtrozinho do Instagram. Eu vou tentar fazer tudo à mão. Eu vi que muita gente colocou em Photoshop, mas aí eu não ia ter como fazer um Photoshop aqui no vídeo, né? Então, vamos ter que contar com minhas habilidades de desenhos muito pequenos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma hidratada na pele, né? Por mais que eu vou fazer só o olho, eu vou deixar a pele mais ou menos hidratada, né? E aí eu vou marcar o território que eu vou precisar para fazer o meu desenho super quadradinho. Então, eu vou usar uma fita inteligentemente. Foi muito inteligente. Uau, meu cabelo tá ótimo. Uau! Pra saber o tamanho do quadradinho que eu vou usar, eu vou pegar um papel, cortei ele mais ou menos o tamanho reto ali, vou grudar ele com uma fita, aí você analisa aí se o tamanho do papel é o tamanho do papel que tu quer usar, ou não é o tamanho do papel que tu quer usar. Enfim, eu grudei esse papel ali na minha cara e em volta dele, porque depois eu vou tirar o papel, né, que eu vou fazer a maquiagem dentro desse quadrado que eu tô marcando, então eu não posso grudar em cima do papel, né? Então em volta dele eu coloco certinho a fita pra demarcar o meu território. A parte do nariz eu achei a mais complicadinha assim, ó, porque o nariz ele dá uma boa atrapalhada. Eu não achei que ia atrapalhar tanto, mas é muito difícil de deixar a fita retinha nessa área aí. Mas beleza, vamos seguindo a vida que segue. Depois eu arrumo qualquer coisa com cotonete, sei lá. E aí agora eu vou fazer os outros lados. Passo o lado perto do cabelo. E aí eu também passo a fita embaixo. Depois que eu coloquei em tudo, eu retiro meu papel. Ai, nossa, ficou lindo, cara. Tá um arraso. Olha só, maquiagem moderna. Tem um quadradinho, beleza. Fui dando uma ajustadinha na parte do nariz, que eu falei que era mais difícil. Então eu peguei algumas fitas a mais e fui tentando deixar retinho ali. Separei a parte do olho ali na diagonal. E agora eu vou usar essa paleta que é a Inspiration Kit da Ruby Rose e vou primeiro marcar a minha sobrancelha. Eu venho com um pincelzinho, eu vou deixar ela bem marcadinha, que eu quero que fique aquela maquiagem assim, bem forte, bem marcada assim de Instagram mesmo. Então eu faço aquela coisa que eu sempre faço. Primeiro eu marco toda a extensão da minha sobrancelha e deixo a parte dos pelinhos do início um pouquinho menos marcadas, mas como é uma coisa assim que vai ser bem zoom, assim, bem no olho, é claro que a gente tem que dar aquela tirada na sobrancelha de baixo, né? Porque não adianta ficar tudo cheio de pelo, com uma coisa estranha. Então, quando é uma maquiagem inteira, às vezes eu deixo, porque eu não sou tão neurótica assim com a sobrancelha, não. Mas dessa vez eu falei, vamos tirar. E agora eu tô maravilhosa, né? Porque eu tirei só de minha sobrancelha e a outra eu não tirei. Então eu tô com a sobrancelha feita e a outra não. Mas não veio ao caso. O que importa é esse olho. O resto tudo bem. A gente segue a vida, né? Terminei de fazer todo o desenho da minha sobrancelha. Eu fiz ele um pouquinho mais grossinho pra na hora que eu contornar, ele ficar bem certinho. Contornei com corretivo. Tô usando também tudo na verdade que eu tô usando nessa maquiagem é dessa paleta Inspiration Kit, porque nela tem tudo, né? Tem a sombra, tem sombra cintilante, tem corretivo já. Então o corretivo que eu tô usando já é da própria paleta. E eu achei isso muito legal, porque geralmente eu tô com 30 bilhões de coisas fazendo uma maquiagem e dessa vez eu tô com uma paleta só. Uau! Eu tentei contornar bem certinho, bem retinho, pra ficar uma coisa assim bem cuidada, porque já que a gente quer dar esse efeito bem Photoshop, Instagram, assim, a gente tem que deixar tudo bem certinho e tem que focar bastante no detalhe. Aproveitando que a gente não tem o rosto inteiro pra fazer, a gente consegue focar melhor numa parte só. E aí eu peguei um tom um pouquinho mais amarronzadinho, assim, um pouquinho mais terra e fui fazendo o meu côncavo, bem esfumadinho. Eu começo no canto externo e vou levando para o canto interno. E eu não sei o que me deu, gente. Se vocês sabem mais ou menos, se isso já aconteceu com vocês, comenta aqui embaixo. Mas eu tô com umas bolinhas, vocês conseguem ver ali que eu tô com umas bolinhas no olho? E a hora que eu passo o pincel, ele coça um pouco. É como se eu tivesse com algum tipo de alergia. Mas eu nunca vi o que é isso na minha vida. Eu nunca tive, mas ultimamente tem surgido nos dois olhos essa alergiazinha aí. Se você já teve, já viu o que é, comenta aqui embaixo o que você acha que pode ser. Pelo amor de Deus, ajuda a salvar uma vida de um olho. Depois que eu fiz esse tom marronzadinho mais claro, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro e vou fazer só no côncavo na parte de fora. Então eu venho marcando assim, dando uma boa esfumada com esse marrom escuro pra deixar uma marcadinha maior. E embaixo eu pego o preto e também faço um risco na diagonal, deixando ele um pouquinho maior na parte de fora e um pouquinho menor na parte de cima. E aí eu volto com as cores que eu usei antes pra deixar o esfumado um pouquinho mais marcado. Então eu volto com aquele primeiro marrom e marco ali fora, pra ficar aquela coisa assim bem pá mesmo, bem perfeitinha. Pelo menos nós tenta, né? Agora eu tô usando isso que eu recebi ontem, que eu achei uma novidade muito legal, que é da Colors, que são sombras líquidas. Eu achei isso muito legal, porque ele fica bem marcadinho já pra você que quer fazer um gatinho e tudo mais. Eu gostei, eu misturei duas cores, então eu comecei com um rosinho um pouquinho mais claro, e depois eu fiz o marrom e eu fui tentando mesclar essas duas cores. No final eu peguei um pincel de sombra normal mesmo e fui tentando tirar essa marcação que ele deu ali no cantinho. É porque eu tô testando, né, gente? Eu nunca tinha usado esse produto antes, eu acabei de receber, então eu tô vendo como é que usa ainda. Ótima ideia testar no vídeo assim, né? Eu devia ter testado antes. Eu achei que pra misturar as duas cores pra fazer um degradê com a sombra líquida foi um pouquinho difícil, elas não se mesclaram muito bem. E pra tirar a marcação eu também achei um pouquinho difícil. Mas eu acho muito legal essa ideia pra você fazer um gatinho assim bem marcado. Você não precisa
precisa fazer aquela pré-sessão de fazer o corretivo, se você quer fazer um olho cut crease bem marcadinho assim e rápido, a ideia é ótima. Pra fazer degradê ou esfumar, não gostei tanto, porque ele seca bem, não sai nunca mais. E se você não esfumar ele bem na hora, ele não vai esfumar direito. Bom, terminei essa parte, vou pausar o olho por enquanto, vou fazer a pele, porque a parte de baixo eu aproveito pra tirar tudo que caiu de sombra, né, deixar ele bem limpinho. E já passo o corretivo, já passo a base, deixo a pele bem certinha. E nesse momento eu vou cuidando bem com os cantos da fita pra deixar ele bem marcadinho. E eu taquei ele massa corrida mesmo, passei massa corrida assim, ó, sem medo de ser feliz. Porque a ideia é que dê bastante diferença, assim, no meu quadradinho e na minha pele, né? Então, depois que eu terminei de passar toda a base, eu venho com um pozinho e vou passando pra dar aquela selada pra não craquelar e nem nada, e ficar aquele efeito bem roxinho de boneca mesmo que a gente gosta. Terminei de cuidar da pele, agora eu volto pra parte de baixo do olho. Vou pegar uma sombrinha um pouquinho mais dourada, um pouquinho quente, e eu vou esfumar bem grandão embaixo do olho, fazendo bem pra baixo mesmo, pra ficar um olho bem forte, assim, sem medo de ser feliz. E depois que eu usei esse marronzinho, eu vou começar a fazer o esfumado com outras cores embaixo do olho. Gente, porque muitas vezes a gente esquece dessa área, né? Acaba não fazendo nada. Só que dá pra brincar bastante com a parte de baixo do olho, tanto quanto dá pra parte de cima. Então eu pego um pincelzinho bem mais fininho, pego um tomzinho um pouquinho mais escuro, mais preto, e eu passo bem mais rente a minha raiz dos cílios inferiores. Volto de novo com a minha sombra líquida, aquela que eu usei lá no cantinho, e trago um pouquinho pra baixo pra dar o efeito. Também peguei um glitter um pouquinho mais iluminado e brilhosinho e passei ali enquanto ainda tava molhado a minha sombra líquida, pra ele fixar bem, e ficou bem bonitinho, ficou um ponto de luz bem marcado. Delineado gatinho assim, bem pá mesmo que eu tô usando. Não é dos maiores gatinhos, meu pincel é bem delicadinho, mas eu quis fazer um gatinho assim, bem delineado mesmo, assim, bem fininho. E ele começa assim, mais fino e vai engrossando no final, formando um gatinho até que discretinho, mas eu trouxe, estão vendo que eu trouxe uma pontinha fininha lá pra aquele canto interno do olho. Fiz um segundo delineado embaixo, começando do finalzinho dos meus cílios, e eu venho trazendo ele, fazendo um delineado bem fininho embaixo do primeiro delineado, pra fazer um detalhe, né, pra ficar uma coisa bonita. Passei lápis preto pra dar um efeito. Eu não gosto geralmente de lápis preto no meu olho, eu não gosto de uma maquiagem assim tão trevosa a ponto de ter lápis preto embaixo, mas como eu vou fazer um olho só, eu quis fazer pra dar uma diferença legal, pra dar um bom contraste. Terminei tudo isso, fiz o contorno ali, fiz um pré-contorno daquele cantinho, e aí agora eu tiro a fita, tava fazendo a marcação, fica um quadradinho bem legal, e agora eu tô pensando que chegou a parte mais difícil pra mim, que é como fazer o desenho do Instagram. A primeira ideia que eu tive, que não deu muito certo, foi tentar cortar fitinhas pequenininhas e colocar ali no canto. Não deu muito certo por causa da parte do nariz. Então depois eu resolvi fazer com tinta mesmo, tinta pra rosto. Tem bastante em loja de festa e tudo mais, é bem fácil de achar. E eu fui pintando. Só que essa é a parte que eu errei muito feio. Porque depois que eu fui ver as outras pessoas que fizeram, eu vi que não tem risco. Depois que eu fui olhar até o feed do Instagram, por mais que eu tivesse com ele aberto na minha frente pra eu ver como é que era, a posição dos coraçõezinhos e tudo mais, eu não reparei que não tem uma faixa branca do lado. O Instagram não tem uma faixa branca do lado. Então eu teria que fazer só a faixa branca embaixo e em cima. Isso me deu muito trabalho, porque eu demorei um tempão fazendo esse risco, tentando fazer ele bonitinho. Eu peguei um pincelzinho assim, bem fininho mesmo, e fui tentando puxar ele, já que ele era compridinho, pra deixar o risco mais reto. Eu comecei assim, pouco aquecido, então ele não ficou tão reto na parte do nariz, mas depois eu fui pegando um pouquinho mais a prática, ele foi ficando um pouquinho mais certinho. Certinho, reto. É muito difícil, porque você fazer ele à mão, você tem que ser, tipo, muito ninja. Se eu tivesse feito com a fita, ia ficar melhor. Mas já tava dando pro gasto, tava ficando muito bonitinho. Fiz a parte mais grossa em cima e a parte mais grossa embaixo. Por enquanto eu vou seguir assim, mas no final, quando eu mostrar a maquiagem pronta, eu vou tirar. Porque daí eu fui olhar e falei assim, não, eu tenho muito toque, cara, não vai dar pra eu fazer deixando as faixas brancas do lado, sabendo que não tem faixa branca do lado. Fiquei muito chateada. Fui no banheiro, limpei com cotonete toda a parte da lateral e refiz o risco da base pra ficar retinho. Então vocês ignorem a parte de baixo. Vamos fazer só a parte de cima branquinha e a parte grossa de baixo branquinha. Ficou parecendo, na verdade, uma foto de Polaroid, sei lá. E aí eu começo a fazer os desenhos. Então primeiro eu faço um coração. Eu tô usando um delineador muito fino, que ele é da Jequiti, que eu achei muito fino mesmo. Só que mesmo assim é muito difícil você contornar o pincel, porque ele é fino, comprido, mas pra você fazer desenhos tão precisos assim, ele é bom pra você fazer um desenho reto, assim, de delineado, assim, comprido de um lado para o outro. Ele é muito bom. Mas pra você fazer desenhos que acabam curtinho, ficou muito difícil. Mas tudo bem, eu tentei, né? Olha aí, daí eu fiz uma bolinha vermelha e depois botei uma bolinha branca. E aí eu tentei desenhar eu mesma. Então esse vermelho aí é o meu cabelo. E depois eu peguei a própria base e desenhei o tom da minha pele ali, ó. Tá super Kim, cara. Tá muito igual. Nossa senhora, eu devia trabalhar com isso, gente. Tá muito parecido. Mentira, tá péssimo. Aí eu comecei a fazer o Kim rosa cuca e foi muito estranho. Porque ficou, tipo assim, começou mais grosso, depois terminou mais fino, mas eu não queria ajustar muito porque eu fiquei com medo de cagar tudo, né? Daí, começa a ajustar aqui, ajustar ali. A hora que você vê, cagou tudo, né? Mas ficou muito estranho porque o K tá muito grosso e o cuca tá muito fino. Mas beleza, né? Voltando pra mim, desenhei lá
o meu óculos rolezeira que eu tenho na minha foto de perfil. Ficou idêntico, né? Nossa, cara, eu achei que essa escrita ficou muito ruim, mas pelo menos tentei fazer à mão, né? Se eu tivesse feito uma montagem, talvez tivesse ficado melhor. Mas fazer o quê? Tentei, esse é o desafio. Eu achei que era muito mais fácil do que parecia, mas no final é muito mais difícil do que parece, gente. Vocês não estão entendendo. Tentem fazer em casa aí, fica a dica pra vocês. Se desafiem, gente. Tentem fazer uma coisa que sai da sua área de conforto. E se vocês conseguirem, postem fotos no Instagram e me marquem, que eu tô doida pra ver o trabalho de vocês. Se não conseguir, posta a foto e me marca, porque o importante é tentar mesmo, né? É isso, gente. Um beijo, tchau!